E o GP do Japão, nesse final de semana, mostrou que na Fórmula 1 tem um piloto que se destaca e está muito além dos outros. E esse cara, claro, é Max Verstappen. Falta carro e é isso que vai salvar esse campeonato. Mas na pista ele mostrou que manda muito ainda, né? E ele aproveitou para dar aquela provocadinha básica na concorrência e disse que se tivesse na McLaren, ele sequer teria sido visto em Suzuka. Sabe o que isso quer dizer? A gente vai explicar nessa nossa edição número 74 do Volta Rápida, nessa segunda-feira, dia 7 de abril de 2025, onde eu também vou te contar que o Kimi Antonelli quebrou 2 recordes que pertenciam ao próprio Verstappen e que, será que isso é um sinal? Sei não. Eu conto também que o Hamilton está esperando atualizações da Ferrari para o Bahrein e que o Gabriel Bortoleto saiu satisfeito de Suzuka, mesmo com 19º lugar. Muito prazer, eu sou Carlos Garcia. Antes da gente mergulhar nas notícias, já deixa seu like aqui pra gente, se inscreve no nosso canal e segue a gente nas nossas redes sociais, sempre procurando por @sitef1mania. Quem quiser pode me seguir também no meu Instagram pessoal, tá aqui do lado, @CarlosGarciaFM. Agora sim, bora para as notícias de hoje. E o Max Verstappen mostrou mais uma vez por que ele é o homem a ser batido na Fórmula 1, né? O piloto da Red Bull venceu o GP do Japão com autoridade nesse domingo e conquistou a sua primeira vitória da temporada, 64ª da carreira, mesmo num carro, você sabe, bem inferior ao da McLaren. E mesmo vencendo, ele admite que a Red Bull é inferior e que não esperava vencer nesse final de semana, não. Ele falou, olha, quando eu cheguei aqui eu não esperava vencer. Depois de sexta-feira, nem um pouco. Começar na pole foi a coisa mais importante. McLaren foi mais rápida, acho, mas eles não conseguiram entrar na zona do DRS para tentar um ataque. Mas mesmo com o domínio demonstrado na corrida, ele foi sincero ao afirmar que as coisas teriam sido bem diferentes se ele estivesse pilotando para uma McLaren. Para pior? Não, para muito melhor. Acontece que o fim de semana indicou que os carros da McLaren eram muito melhores, com Lando Norris e com Oscar Piastri liderando os treinos livres e fortes também na classificação, né? Mas acontece que o Verstappen tirou uma volta mágica do bolso no sábado e cravou a pole position, de forma que ele pudesse aproveitar a dificuldade das ultrapassagens aí em Suzuka para manter essa posição e ainda deu uma provocadinha reconhecendo a sua própria superioridade. Ele falou, eu não quero nem pensar se eu tivesse naquele outro carro, então você não teria nem me visto, dando a entender que ele abriria uma vantagem bem maior e venceria do mesmo jeito. A verdade é que a McLaren tem muito mais carro que a Red Bull hoje, que o Verstappen se aproveitou do circuito estreito de Suzuka para manter a posição. Azar da McLaren, porque o Verstappen brilhou muito no sábado e no domingo jogou com as armas que tinha. E a corrida desse domingo em Suzuka marcou um momento histórico na Fórmula 1 para Andrea Kimi Antonelli, o jovem talento da Mercedes, que não só mostrou personalidade na sua temporada de estreia, como ainda bateu 2 recordes que pertenciam a ninguém menos que o próprio Max Verstappen. Aos 18 anos e 226 dias, o piloto italiano se tornou o mais jovem da história a liderar um grande prêmio e também o mais jovem a registrar uma volta mais rápida na corrida. O primeiro feito veio na volta número 22, quando Antonelli assumiu a liderança momentânea da prova, superando por apenas 2 dias o recorde que o próprio Verstappen estabeleceu em 2016, liderando o GP da Espanha na sua estreia pela Red Bull. Mas ele não parou por aí. Ainda durante a prova japonesa, o piloto da Mercedes cravou a volta mais rápida e apagou o nome do histórico tetracampeão holandês que havia registrado essa marca no GP do Brasil de 2016 também com 19 anos e 44 dias, ou seja, ainda colocou uma vantagem grande aí e muito mais difícil de ser superada. Mesmo sem subir ao pódio, Antonelli completou a prova em 6º lugar, garantindo pontos importantes para a Mercedes no campeonato de construtores e mostrando consistência no final de semana, que teve altos e baixos aí para várias equipes, para ele não. Esses 2 recordes que pertenciam a Verstappen há quase uma década são um sinal claro de que o Antonelli está se adaptando muito rapidamente à Fórmula 1 e que não está aqui só a passeio não, tanto é que ele ficou a apenas 1,3 do George Russell no final da corrida. No começo da temporada a gente precisa ser justo, a desconfiança era muito grande, mas já dá para pensar que essa dupla da Mercedes vai ficar muito forte, até porque o carro não é ruim como nos últimos anos não, viu? E o Lewis Hamilton tem vivido um início de temporada complicado com a Ferrari e depois do GP do Japão, ele abriu o jogo sobre um problema persistente no carro que, segundo ele, está prejudicando seu desempenho desde a primeira corrida no ano. Em Suzuka, ele cruzou a linha de chegada 3 posições atrás do Charles Leclerc, que terminou em 4º. Segundo o britânico,
esse modelo, o SF25, carro da Ferrari para essa temporada, está apresentando uma falha que faz ele perder cerca de 1/10 por volta, diferença que pode custar posições preciosas, não só na classificação quanto na corrida, né? E ele falou, olha, eu fiz o melhor que pude, encontramos algo no carro que estava com desempenho abaixo do esperado nas últimas 3 corridas, espero que quando isso for corrigido eu possa obter melhores resultados. O Hamilton também destacou que tem tido dificuldade em extrair o melhor dos pneus e que o problema parece afetar só o seu carro, né? A Ferrari já está trabalhando em um novo componente que deve ser introduzido no GP do Bahrein. E ele falou, olha, a equipe está ciente disso, mas ainda não sabe o que causou. Tomara que o novo pacote resolva e os 2 carros fiquem iguais. Mesmo diante das limitações, o Hamilton afirmou estar relativamente feliz com o resultado em Suzuka, considerando o cenário atual, claro, né? E ele segue em busca de adaptação à nova equipe e a expectativa é que o próximo fim de semana traga as respostas que ele tanto espera. Primeiro ele fazia a questão de dizer que estava feliz, depois responder sobre uma possível perda de fé na Ferrari e agora ele está relativamente feliz? Sei não, hein? E o Gabriel Bortoleto completou o GP do Japão em 19º lugar, mas mesmo sem pontos, o brasileiro saiu de Suzuka com sentimento positivo. Estreando na pista japonesa pela Fórmula 1, ele reconheceu que teve uma corrida difícil, especialmente depois de uma largada ruim, mas ele fez questão de destacar o quanto ele tem aprendido em cada fim de semana. E ele falou, olha, mesmo que eu esperasse um resultado melhor, eu saio de Suzuka satisfeito com a forma como o fim de semana aconteceu. Infelizmente a largada não foi boa, acabei no fim do pelotão e subir de volta foi difícil, ainda mais numa pista como Suzuka, onde ultrapassar é complicado. O piloto da Sauber comentou que desde a estreia em Melbourne, ele vem enfrentando uma curva de aprendizado constante e que a cada sessão ele se sente mais confiante com o carro e com o ambiente da Fórmula 1. Durante a corrida, ele perdeu posições logo na largada, caiu para o final do pelotão, com poucas oportunidades de ultrapassagem, numa pista que é técnica e estreita como o Suzuka. A tarefa de recuperação se mostrou bastante difícil, ainda assim ele não desanimou e diz que o foco agora já está no próximo desafio, que é o GP do Bahrein, que acontece no próximo fim de semana. Bortoleto garantiu que vai levar todo o aprendizado do Suzuka para seguir evoluindo etapa por etapa na sua temporada de estreia na Fórmula 1. E numa equipe onde vai ser quase impossível conseguir bons resultados, o que resta ao Bortoleto é isso mesmo, tá? Aprender, afinal de contas, de todos os novatos aí, ele é de longe o que menos guiou carro de Fórmula 1 até aqui. Para se ter uma ideia, o primeiro contato dele com carro de Fórmula 1 foi no segundo semestre do ano passado com o TPC da McLaren. Então, calma, é isso. E você, o que você achou disso tudo, hein? Verstappen sobraria guiando a McLaren mesmo? E o Antonelli já é realidade? E o que dá para esperar aí do Hamilton e do Bortoleto nas próximas etapas do Mundial? Comenta aqui embaixo, deixa seu like, compartilha o vídeo com os amigos e, claro, se inscreve no nosso canal para você ficar sabendo tudo sobre Fórmula 1. É só acessar f1mania.net, seguir a gente lá nas redes sociais também. Valeu demais, tamo junto, a gente se vê amanhã.